Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Direto da Horta. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre tendências e inovações de manejo, desse que é um dos setores mais importantes para o agronegócio. E hoje nós vamos falar sobre a importância do consumo do pimentão para a saúde, alimento versátil e cheio de benefícios. A minha convidada para essa conversa é a professora de nutrição do Centro Universitário de Brasília, Daiane Mainar. A Daiane vai aparecer com a gente aqui no nosso telão. Oi, Daiane, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Obrigada, tudo ótimo. Ô, Daiane, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. E eu quero começar a minha entrevista com você, a sua participação aqui com a gente, falando então sobre os benefícios do pimentão para a gente dar uma pincelada geral e depois a gente destrincha um pouquinho mais. O pimentão, ele é muito conhecido e até bastante consumido pelo brasileiro, mas ele ainda não é tão valorizado, ele não tem o valor que ele merece às vezes, né? Queria então que você contasse para a gente o que ele tem de especial do ponto de vista nutricional. Bom, o pimentão, né, ele entra no grupo das hortaliças e ele, né, sendo hortaliça, ele é boa fonte de vitaminas e minerais, né? Entre as vitaminas, nós temos a vitamina A, a vitamina C. Entre os minerais, ele é boa fonte de cálcio, de potássio. Além disso, né, ele é rico no que a gente chama de um antioxidante, né? Ele é rico em antioxidantes do tipo beta-caroteno. E aí, dentro desses antioxidantes do beta-caroteno, nós temos a luteína e zeaxantina, que são boas fontes, né, aí para o nosso organismo, principalmente para combater radicais livres. Pois Bom, é. em relação a... Não, você falou aí sobre esses componentes, digamos assim, né? Você falou nos carotenoides, beta-caroteno, luteína, Isso. zeaxantina, enfim. Queria que você, para quem está em casa, entender esses componentes aí, esses nutrientes, eles servem para quê para a saúde? Eles ajudam em quê na nossa saúde? Eles entram nos grupos que a gente chama de compostos funcionais, né? Que dentro de uma dieta equilibrada vai ter uma função, né? Que a gente chama como se fosse uma função a mais. Além da função de nutrir, eles combatem os nossos radicais livres, que hoje, né? Diante, né? Ali do que nós temos no nosso dia a dia de poluição, de sedentarismo, é muito importante que a gente tenha uma dieta rica nesses antioxidantes para tentar reduzir esses radicais livres, que podem atacar as nossas células e acabar fazendo com que a gente tenha um envelhecimento mais precoce ou até mesmo desenvolvimento de doenças. E ele também, de fato, é uma boa fonte de vitamina C? É uma ótima alternativa também de vitamina C? Perfeito, excelente fonte. Só para a gente ter uma noção, né, de como ele é boa fonte, a gente hoje necessita em termos de 75 a 90 miligramas de vitamina C ao dia. Só um pimentão, né, a média, ele pode atingir até 200 miligramas. Então, ele realmente é considerado uma excelente fonte de vitamina C. E a vitamina C é extremamente importante para o nosso organismo, já que ela ajuda no nosso sistema imunológico e também é considerado um antioxidante. Bom, quem vai à gôndola do supermercado percebe que existem algumas variedades, tipos de pimentão. Tem o verde, o amarelo, o vermelho. Em termos de benefícios para a saúde, existe alguma diferença entre eles? Em relação à questão nutricional, eles são muito parecidos, né? Ela é uma hortaliça de baixo valor calórico, que muitas pessoas hoje se preocupam, né, com caloria. A gente tem, em média, a cada 100 gramas consumido, né, de pimentão, a gente vai ter mais ou menos 25, 26 quilocalorias. Eles são considerados boas fontes de fibras também, né? Além de ter carboidrato, ter uma quantidade ali de proteína, e a variação realmente é mais na questão da cor e da maturação. O verde, ele é o pimentão imaturo ainda, né? O amarelo, ele está em processo de amadurecimento, e o vermelho, que também a gente vê de maneira mais comum aí nas prateleiras, é o pimentão já maduro. Ou seja, o pimentão, na verdade, as cores elas variam de acordo com o tempo ali do pimentão, né? Tem um que é mais maduro, um que ainda está mais, literalmente, mais verde. E aí, quando a gente pensa em questão de sabor,
Há diferença? Ou eu, por exemplo, costumo consumir pimentão de maneira até recorrente, mas para mim, sinceramente, eu nunca parei para prestar muita atenção nas diferenças de sabores. Existe alguma diferença do sabor do verde para o amarelo, para o vermelho? Existe. Então, além do processo de maturação, que é justamente por isso que a gente tem essa diferença das cores, o pimentão vermelho, ele é o mais doce, né, que é justamente a versão já madura. Então, quanto mais imaturo, menos adocicado é o sabor do pimentão. Então, ele tem também essa relação com o sabor. Muito bem. E Daiane, o pimentão, você estava comentando ali agora mais cedo, né? Pelo que eu entendi, ele pode ser um aliado em dietas de emagrecimento, né? Ele pode ser, inclusive, adicionado na dieta de quem quer, por exemplo, um déficit calórico ou quem quer adotar uma alimentação aí mais direcionada ao veganismo, por exemplo. Então, ele é um aliado, de fato, em dietas, principalmente de emagrecimento, não é? É sim, até porque, né, quando a gente pensa em emagrecimento, geralmente, claro, vai depender do paciente, mas geralmente a gente foca em déficit calórico, em reduzir caloria. E o pimenta é uma hortaliça de baixo valor calórico, né? Então, como eu comentei anteriormente, a cada 100 gramas eu só vou ter em torno de 25, 26 quilocalorias, então é muito baixo. Então, dá para a gente incluir realmente ali em vários tipos de preparações, né? E aí acrescentar no almoço, no jantar, seja como salada, consumir cru, assado, grelhado, enfim. Então, realmente é uma hortaliça de baixo valor calórico e que, além de ajudar nessa questão do emagrecimento, porque pode nos ajudar a dar déficit calórico, ainda é importante relembrar que o pimentão ele é boa fonte de fibra. E a fibra, né, é um tipo, né, ali de nutriente que também auxilia a gente poder controlar essa questão de saciedade. Então, também outro benefício importante para quem busca emagrecimento. A gente falou um pouquinho já sobre os benefícios, né? Eu queria voltar nessa questão e saber se os pimentões, eles têm alguma ação também anti-inflamatória, antioxidante. Tem muita gente que gosta de saber se os alimentos têm essas funções, né? O pimentão entra nesse rol aí de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes? Entra sim. Justamente por ser boa fonte de vitamina C, né? Então ele é considerado um anti-inflamatório. Além disso, a vitamina C é importante para a gente produzir os nossos glóbulos brancos, né? Ou a série branca do sangue, que é responsável justamente pela questão do sistema imunológico, né? Por fortalecer o nosso sistema imunológico. Além disso, né? Por ser considerado ter boa fonte de beta-caroteno, que é um antioxidante, ele também vai ter essa função de ser antioxidante e reduzir a probabilidade do desenvolvimento de algumas doenças e combater radicais livres. Bom, e tem muita gente que diz que pimentão pesa no estômago ou provoca ali má digestão. Isso tem fundamento ou é mito? Bom, depende realmente de quem esteja consumindo, né? Isso é muito variável, né? De maneira geral, é uma hortaliça que tem uma boa quantidade de fibra. Na verdade, a fibra tem uma função muito mais de auxiliar a questão do nosso sistema digestivo, né? No nosso trato gastrointestinal. Porém, é muito importante, quando a gente fala de fibra, lembrar que o consumo de fibra ele deve estar aliado a uma boa ingestão hídrica. Então, a depender, né, se o paciente realmente faça uma boa ingestão da hortaliça, do pimentão, e não faça uma boa ingestão hídrica, ele pode acabar sofrendo por problemas gastrointestinais. Bom, e por falar nisso, há formas de preparo que tornam então o pimentão mais fácil de digerir, como por exemplo, tirar a pele dele, ou a parte branca, aquela parte interna. Enfim, existem algumas formas que tornem o pimentão mais fácil de digerir? Olha, uma questão está na questão da semente, né? O pimentão, apesar dele vir das pimentas, né, da mesma família das pimentas, ele não tem tanta capsaicina, que é justamente responsável pela ardência. Essa capsaicina, ela fica mais concentrada em relação à semente. Então, para quem às vezes não quer o ardor ou quem não quer ter nenhum problema, às vezes gastrointestinal, é importante retirar a semente para poder consumir o pimentão. Isso pode melhorar, né, no seu processo digestivo. Ou seja, para quem tem refluxo, para quem tem ali um gastrite, intolerância específica, então a recomendação não é nem a questão do pimentão, é retirar as sementes do pimentão, é isso? A semente.
Exatamente, perfeito, porque é ela que vai ter uma concentração maior de capsaicina, né? Que, como eu falei, é mais comum nas pimentas. O pimentão, apesar de vir dessa família, não tem altas concentrações, mas a concentração, quando tem, ela geralmente está maior na semente. Muito bem, Daiane. Eu quero pedir para você aguardar um pouquinho, porque eu preciso chamar um rápido intervalo e a gente ainda tem muito para falar sobre esse assunto, também falar um pouquinho sobre os hábitos de consumo, né, dos brasileiros, mas eu preciso chamar um rápido intervalo e a gente volta já já com você, tá bom? E para você que está em casa, eu quero só reforçar um convite. Para rever esse e outros programas aqui da nossa grade, basta acessar o nosso canal no YouTube, o @AgroMaisTV. Assim você assiste o programa na íntegra, onde e quando quiser. A gente vai fazer então a nossa rápida pausa e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Direto da Horta e hoje estamos aqui conversando com a Daiane Mainar, ela que é professora de nutrição do CEUB, o Centro Universitário de Brasília, que está trazendo aqui diversas dicas de consumo e a importância também, né, de incluir o pimentão na dieta. A gente vai voltar então aqui com o nosso bate-papo, ela já está com a gente no nosso telão. Daiane, a gente falou bastante aí sobre os benefícios do pimentão, do consumo do pimentão ali no primeiro bloco. Agora eu queria saber de você se você percebe que o pimentão, quero saber como você percebe o hábito de consumo do pimentão entre os brasileiros. Se ele é mais comum, de repente, em alguma região do país, se ele é mais direcionado ou mais consumido dentro de um recorte social mais específico. De que maneira você percebe assim, o hábito de consumo do pimentão pelos brasileiros? Bom, apesar da gente ser um bom produtor, né, principalmente ali na região São Paulo, Minas, Bahia, ainda o consumo do pimentão, se a gente comparar com outras regiões do mundo, no Brasil a gente tem um baixo consumo, né? Para a gente ter uma noção, aí dados mostram que o brasileiro, se a gente pegar por pessoa, consome mais ou menos ali 5 gramas ao dia, né, do pimentão. Se a gente comparar, por exemplo, com a Hungria, que é muito forte, né? Esse consumo lá, a gente tem um consumo médio por pessoa de 86 gramas. Então, a diferença é bastante aí. A gente ainda tem um consumo muito baixo, né, dessa hortaliça, que apesar de ter muito benefício, às vezes é pouco conhecida, né, ainda na mesa do brasileiro. Muitas pessoas têm uma certa restrição, às vezes pelo sabor, né, acha que tem um sabor um pouquinho mais, às vezes, mais amargo, enfim. Então, realmente, o brasileiro precisa cada vez mais inserir, conhecer talvez os benefícios, né, para a saúde da pele, da visão, né, conhecer o quanto ele é bom, né, fonte ali de vitaminas, minerais, para que realmente a gente aumente esse consumo dessa hortaliça que é extremamente importante ali na mesa do brasileiro. Pois é, e o pimentão é tão versátil, né, na cozinha. Eu queria então aproveitar toda a sua experiência, aproveitar a oportunidade de estar falando com alguém da área de nutrição e saber algumas dicas que você pode dar para quem está em casa incluir o pimentão, talvez de forma até mais criativa, mais saudável na alimentação ali no dia a dia. A pessoa que ainda tem aí um pé atrás com o pimentão, de que maneira você poderia dar dicas aí para ela passar a incluir o pimentão na dieta? Bom, hoje o mais comum é as pessoas consumirem ele na versão crua, né? Eu acho que é o mais comum aí da mesa do brasileiro, junto com saladas, mas também, além dessa versão crua, a gente pode fazer ele assado, grelhado, ele como se fosse recheado, né? Você abrir ali o pimentão, retirar só aquela pelezinha branca, a semente, e aí rechear, botar uma carne moída, um frango no molho, né? Ali um queijo, enfim, colocar para assar é uma maneira ali criativa de você ir colocando cada vez mais o pimentão e aumentando o consumo dele. Colocar ele como refogado, né? Fazer aquele arroz colorido, aproveita as várias versões que a gente tem do pimentão, o verde, o vermelho, o amarelo, né? Bota ele ali em tira, junta com arroz, deixa aquele arroz mais nutritivo, mais colorido. Tem também, é uma boa opção aí para a gente colocar ele, incluir na dieta no dia a dia. Muito bem. E qual é a melhor forma de aproveitar os nutrientes? Existe diferença quando a gente
consome o alimento cru, cozido, refogado, assado, enfim, como eu disse, ele é muito versátil. Mas para aproveitar melhor os nutrientes, a melhor forma é consumi-lo cru? Sim, né, a versão crua é aquela que eu tenho uma garantia maior, tanto da quantidade de fibras, como das vitaminas. A vitamina, por exemplo, C, né, ela é muito sensível à questão do calor. Então, assim, a gente fala de uma redução, né? Ele perde um pouquinho se a gente comparar a versão crua da versão cozida. Então, se possível, a versão crua. Mas, para a gente poder variar, né, o cozido, o assado também vai ser extremamente importante ali na dieta, na mesa do brasileiro. Você estava falando, eu estava lembrando aqui, a gente vê muito na internet, né? Tem gente que tem usado o pimentão para fazer um sanduíche. As pessoas substituem o pão e aí recheiam o pimentão. E aí, principalmente o pessoal que está com questão de restrição alimentar, né? O pessoal usa o pimentão para fazer de sanduíche e aí acabam, enfim, usando da criatividade. E a gente está falando aqui, né, da introdução alimentar principalmente por parte dos adultos, mas quando a gente é criança, a gente tem uma série de preconceitos também com os alimentos, principalmente quando a gente fala em hortaliças. A dica para poder introduzir o pimentão para as crianças, de fato, é começar a fazer isso desde cedo, né? Não deixar isso para depois. O quanto antes já começar a introduzir a alimentação, o pimentão na alimentação das crianças, para que isso de fato deixe de ser um tabu, para que as crianças de fato se familiarizarem com o pimentão, né? Sim, sim. A gente fala, né, na introdução alimentar, desde que a criança tenha todos os sinais de prontidão, a partir dos 6 meses. Então, a partir dos 6 meses é totalmente seguro, né, você já inserir ali a hortaliça, o pimentão, seja em formato de salada, seja, né, em formato dele recheado, assado, grelhado, enfim, do jeito que a família já consome, pode ser ali também oferecido, ofertado para a criança, desde que a gente não tenha nenhum tipo de alergia, nada do tipo, é totalmente seguro. A partir dos 6 meses, a criança com todos os sinais de prontidão é uma hortaliça que deve sim ser oferecida. E quanto mais cedo, mais fácil da criança gostar e conseguir seguir com esse hábito aí para o resto da vida. A gente falou ali no primeiro bloco bastante sobre os benefícios, né, do pimentão na dieta e ela entra também como boa opção para as dietas vegetarianas e veganas, né, porque todos aqueles benefícios, eles vêm para agregar essas dietas vegetarianas e veganas por conta dos micronutrientes, né? Então entra como uma boa opção para esse pessoal que adota essas dietas, né? Excelente opção, né? Até a quantidade que a gente falou, né, elevada aí de vitamina C. Além do que, o que é que acontece hoje, né? A vitamina C é um nutriente muito importante quando a gente pensa em aliar ele junto, por exemplo, à fonte de ferro. A gente tem hoje dois tipos, né, em relação à estrutura química do ferro. A gente tem o ferro que a gente considera o ferro M e o ferro não M. O ferro M é aquele que vem a partir de alimentos de origem animal. Já o ferro não M, ele vem de origem vegetal. Então, as pessoas que são vegetarianas, veganas, elas geralmente, né, pelo estilo de vida, vai consumir mais alimentos que vão ser fontes de ferro não M, que no nosso corpo tem uma menor absorção. O ferro M a gente absorve em torno de 15%, o não M de 3 a 8%. E como é que a gente chega nesse patamar do 8%? Como é que a gente aumenta essa absorção? Juntando, ofertando o ferro não M junto com a vitamina C. Então, a vitamina C é extremamente importante, né, para quem tem esse estilo de vida, né, seja um vegano, vegetariano, porque você pode estar melhorando o seu aporte, né, e sua absorção de ferro. Bom, e aí aqui a gente falando um pouquinho ainda sobre a versatilidade do pimentão, tem gente que consome dentro das suas dietas, faz uso de muitos condimentos. E aí tem muita gente que nem sabe que o pimentão é fonte também para um condimento muito utilizado, que é a páprica. Você recomenda o consumo da páprica? É algo benéfico também para a saúde, da forma como ele se apresenta? Extremamente benéfico, né? Até porque todos os benefícios que a gente vai ter no pimentão, a gente vai ter na páprica. Então, a páprica é um condimento que é feito a partir do pimentão. Então, geralmente eles pegam o pimentão vermelho, né? E aí vai fazer o processo de desidratação, deixar ele seco, moer, e aí ele vai se tornar páprica.
E aí a gente vai ter as 3 versões da páprica, né? A páprica doce, a páprica defumada e a páprica picante. Então, a páprica vai ter os benefícios do pimentão, como ser fonte de vitamina A, fonte de vitamina C, fonte de cálcio, fonte de potássio, ser boa, né, um condimento, fonte ali também em relação à questão dos antioxidantes, o beta-caroteno e aí a luteína e zeaxantina. A páprica, ela salga o alimento já? É preciso tomar cuidado ali, por exemplo, do uso do sal, quando for também usar a páprica. Eu conheço gente, por exemplo, que usa a páprica até para temperar o ovo ali, faz um ovinho frito e tal, e usa a páprica e depois usa um pouco de sal. É preciso tomar cuidado um pouquinho também, né, quando for usar as duas coisas, não? Na verdade, a páprica em si, ela não vai ter o sal, mas ela é uma excelente alternativa para a gente reduzir o consumo do sal, já que, infelizmente, o brasileiro consome hoje, às vezes, o dobro do que ele necessita em relação ao sódio, ao sal, né? Isso é porque o sódio, ele é encontrado em muitos produtos, né? Como alimentos processados, ultraprocessados, já que ele é um tempero e também ele acaba auxiliando, né, para que a gente tenha uma maior durabilidade daquele produto. Então, as empresas, né, ali produtoras de alimentos usam muito sal como um condimento para ajudar em relação à durabilidade. Então, para as pessoas que geralmente têm restrição, né, em relação ao consumo do sódio, do sal, por exemplo, as pessoas que são hipertensas, é extremamente importante tentar buscar alternativas para reduzir o consumo do sal, do sódio. Então, uma dessas coisas é usar outros condimentos, principalmente condimentos naturais. E aí vem a páprica. Então, a páprica não tem o sódio, mas ele vai auxiliar, né, nesse controle, substituindo. Então, eu vou fazer a substituição, vou agregar sabor, vou ter um sabor melhor em relação ao alimento e posso reduzir, ou às vezes até nem utilizar o sal como condimento naquela preparação. Muito bem. Por curiosidade, eu li um dia desses que o pimentão ele é da mesma família do tomate e da pimenta. São mesmo da mesma família? Eles têm alguma similaridade entre si? São da mesma família, né? A grande diferença, por exemplo, da pimenta para a questão do pimentão é a concentração da capsaicina, né? Já que a pimenta tem uma concentração maior, o pimentão tem uma concentração menor. Mudando um pouquinho ali a depender da variabilidade, né? Do tipo ali do pimentão que foi ali cultivado, mas ele é da mesma família. Eles vêm aí do Capsium Anum, é um nome aí, parecido com isso. Muito bem, Daiane. Olha, eu quero agradecer demais a gentileza de você ter participado aqui com a gente hoje do Direto da Horta. Muito importante a gente trazer um pouquinho dessa informação, das informações para a nossa audiência, para a gente tirar um pouquinho de alguns mitos, né, quebrar alguns tabus em relação ao alimento e mostrar de fato todos os benefícios que o pimentão traz para a nossa saúde. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Saiba que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar sobre outros alimentos, sobre outros assuntos, sempre que possível, viu? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigada a vocês. Qualquer coisa, estou à disposição aí. Consumam pimentão, gente. Aproveita aí. Hortaliça riquíssima em vários nutrientes, muito importante para a saúde aí da pele, né? Para a saúde em relação à questão gastrointestinal, né? Inflamação, enfim. Aproveita os grandes benefícios que a gente tem dessa hortaliça tão versátil que deve aparecer bastante aí na mesa do brasileiro. É isso aí, só benefícios. E esta edição, então, do Direto da Horta fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente. Saiba que o Direto da Horta está também nas redes sociais. Basta procurar a gente lá no @agromaistv para rever esta edição e todas as outras aqui da nossa programação. A gente se encontra aqui no nosso próximo Direto da Horta. Até lá. Tchau.